Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de administração Linux. Na aula de hoje, nós vamos abordar os tipos de backup. Bom, se você perguntar a alguém que não é familiarizado com backups, a maioria diria que um backup é somente uma cópia idêntica de todos os dados do computador. Porém, isso não é tão simples. Podemos classificar os backups de acordo com os tipos abaixo relacionados. Existem os backups completos, os backups incrementais e os backups diferenciais. A gente vai abordar um pouco da teoria que envolve esses tipos de backups. Backups completos. Este tipo consiste no backup de todos os arquivos para a mídia de backup. O backup completo copia tudo indiscriminadamente para a mídia de backup, havendo modificações ou não nos arquivos. Isso significa que uma grande parte da mídia de backup é usada, mesmo que nada tenha sido alterado. Fazer um backup de 100 GB de dados todas as noites, quando talvez apenas 10 GB de dados tenham sido alterados, não é uma boa prática. Por esse motivo, os backups incrementais foram criados. Então, os backups incrementais primeiro verificam se o horário de alteração de um arquivo é mais recente que o horário de seu último backup. Se não for, o arquivo não foi modificado desde o último backup e pode ser ignorado desta vez. Por outro lado, se a data de modificação é mais recente que a data do último backup, o arquivo foi modificado e deve ter seu backup feito. Os backups incrementais são usados em conjunto com um backup completo frequente. Exemplo, um backup completo semanal com incrementais diários. A principal vantagem em usar backups incrementais é que rodam mais rápido que os backups completos. A principal desvantagem dos backups incrementais é que para restaurar um determinado arquivo pode ser necessário procurar em um ou mais backups incrementais até encontrar o arquivo. Para restaurar um sistema de arquivo completo, é necessário restaurar o último backup completo e todos os backups incrementais subsequentes. Numa tentativa de diminuir a necessidade de procurar em todos os backups incrementais, foi implementada uma tática ligeiramente diferente. Esta é conhecida como backup diferencial. Bom, os backups diferenciais são similares aos backups incrementais, pois ambos podem fazer backup somente de arquivos modificados. No entanto, os backups diferenciais são acumulativos. Em outras palavras, no caso de um backup diferencial, uma vez que um arquivo foi modificado, este continua a ser incluso em todos os backups diferenciais, obviamente até o próximo backup completo. Isso significa que cada backup diferencial contém todos os arquivos modificados desde o último backup completo, possibilitando executar uma restauração completa somente com o último backup completo e o último backup diferencial. Nos backups diferenciais, também utiliza-se um único backup completo periódico, seguido de backups diferenciais mais frequentes. Os backups diferenciais tendem a crescer um pouco ao longo do tempo, assumindo que arquivos diferentes foram modificados entre os backups completos. Os backups diferenciais estão em algum ponto entre os backups incrementais e os completos, em termos de velocidade e utilização da mídia de backup. Normalmente oferecem restaurações completas e de arquivos mais rápidas, devido ao menor número de backups onde procurar e restaurar. Bom, nesses três tipos de backups, claro que vão existir vantagens e desvantagens. No backup completo, a vantagem é que os arquivos são mais fáceis de localizar porque estão na mídia de backup atual. Requer apenas uma mídia ou um conjunto de mídia para a recuperação dos arquivos. É demorado. Se os arquivos forem alterados com pouca frequência, os backups serão quase idênticos. Já no backup incremental, a vantagem é que requer a menor quantidade de armazenamento de dados, fornece os backups mais rápidos. Mas como desvantagem, a restauração completa do sistema pode levar mais tempo do que se for usado o backup completo ou diferencial.
Já no backup diferencial, a vantagem é que a recuperação existe à mídia apenas dos últimos backups completo e diferencial. Fornece backups mais rápidos do que um backup completo. E a desvantagem é que a restauração completa do sistema pode levar mais tempo do que se for usado um backup completo. Se ocorrerem muitas alterações nos dados, os backups podem levar mais tempo do que os backups do tipo incremental. Bom, e como é que a gente pode usar esse conceito de backup no Linux? Existem alguns comandos. Por exemplo, o comando dd. Ele copia dados em baixo nível, ignora a formatação de arquivos, ele faz isso utilizando em cópia de imagens e ele é útil na recuperação do sistema de arquivos. Então, ele possui a sintaxe dd e algumas opções. Vamos ver as opções do comando dd. Ele tem a opção if, que vai especificar o arquivo de entrada, a opção off, que vai especificar o arquivo de saída, a opção ibs, que especifica respectivamente o tamanho do bloco de entrada, de saída ou de ambos, a opção skip, que salta N blocos do arquivo de entrada ou saída antes de copiar, e a opção count, que copia N blocos. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de como que o comando dd funciona. Então, vamos supor que você vai copiar a imagem de um disquete. Então, você vai passar o comando dd, a opção if, a entrada de onde está essa imagem, e a opção off, para onde você quer gravar essa imagem, que no caso é o disquete. Então, tem a opção da linha de cima e a opção da linha de baixo. Se a gente for copiar 20 blocos de 4 MB de um HD, a gente vai passar da seguinte forma. A gente vai dar o comando dd, vai passar o if, que é o /dev /sda, o off como /temp /disco, passando aqui que cada bloco vai ser de 4 MB para um bloco de tamanho 20. Se a gente for tentar recuperar um arquivo perdido, a gente vai passar dd if /dev /sda1 off /temp /desespero skip 1023 count 20 ibs igual a 4k, certo? Existe também o comando tar. Esse comando ele empacota os arquivos em dispositivos ou em arquivos e é um meio comum de distribuição de pacotes de software. Permite o backup de arquivos pertencentes a diversos sistemas de arquivos e permite o backup de árvore de diretórios com path relativo. Ele também permite a compactação e o GNU tar permite multivolume com a opção multivolume. O tar ele tem algumas opções. Opções do tipo C, que criam um backup dos arquivos no formato tar. Arquivos especiais são ignorados. E também tem a opção X, que restaura os arquivos. Diretórios são restaurados recursivamente. Se nenhum nome de arquivo for dado, todos os arquivos do backup serão restaurados. O comando tar ele possui alguns parâmetros. Por exemplo, o tipo parâmetro T ele vai listar o conteúdo do backup. F utiliza o próprio parâmetro como dispositivo de entrada ou saída, e assim por diante. Mais algumas opções. Por exemplo, se você passar "-s", ele mantém a mesma ordem dos arquivos. "-preserve" equivale a usar "-p" com "-s". Então, vamos ver como utilizar o comando tar. Então, se a gente for empacotar um diretório e seus arquivos, a gente pode passar da seguinte forma: tar -cvf, o arquivo .tar e aquilo que a gente quer, então, empacotar, /home, /Gabriel. Empacotando e comprimindo como gzip um diretório
e seus arquivos. Então, eu vou passar o comando, dessa vez, como tar, espaço, -e, c, vf, arquivo.tar.gz e o diretório o qual eu quero empacotar, que nesse caso é o /home /Gabriel. Se eu quiser empacotar e criar com bzip2 um arquivo e seus arquivos, eu vou passar da seguinte maneira: tar, espaço, -jcvf, arquivo.tar.bz2 e aquilo que eu quero empacotar, /home /Gabriel. A opção -v pode ser suprimida para agilizar o processo. E como é que eu vou extrair, então, arquivos que foram empacotados com o comando tar? Então, eu vou passar tar -xvf e o nome do arquivo do tipo tar. Extrair e descomprimir um arquivo tar do tipo gzip. Eu vou passar tar -zxvf, o nome do arquivo e qual arquivo que eu quero obter. Extraindo e descomprimindo o arquivo tar comprimindo com bzip2. Eu vou passar tar -jxvf e o nome do arquivo ao qual eu quero descomprimir. O tar não conseguia adivinhar o tipo de compressão que foi utilizada para gerar o arquivo tar, mas hoje em dia essa limitação já foi removida. Bom, então como é que eu posso criar um backup incremental usando o comando tar? Então eu vou passar tar -zcvpf, o nome do backup, vou passar listed incremental igual a menu snapshot, o número, e vou guardar lá no /home. A opção listed incremental, ou -g, instrui ao tar para operar em um modo incremental com os dados de referência armazenados em um arquivo de snapshot. Se o arquivo de snapshot não existir, ele é criado com todo o conteúdo do backup. A cada operação de backup, o arquivo de snapshot é atualizado com os novos arquivos que forem copiados. Quando extrair desses arquivos incrementais, os arquivos e diretórios que não existiam quando o backup foi criado serão apagados. Então, essa é a nossa aula sobre backup. Nós vimos os 3 tipos de backups usuais e alguns comandos que nos auxiliam na criação de backups. Essa aula se encerra aqui. Até mais, pessoal!